Lá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem central de um material específico, um capítulo do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorg. E a análise toda vai girar em torno de uma metáfora que ele usa com muita força, que é essa de comprar óleo. Nosso objetivo aqui é usar a parábola das 10 virgens, sabe? Como uma lente para a gente entender o que o autor chama de preparação espiritual. Uma preparação sustentada, né? Para tempos de espera e de incerteza. Exato. E para começar, acho que é fundamental entender o símbolo principal. Na fonte, o autor deixa bem claro que o óleo, na linguagem da Bíblia, geralmente simboliza a presença, o poder do Espírito Santo. Sem ele, a lâmpada simplesmente não acende, né? A vida perde o brilho. E o ponto central do Sorge é que esse óleo ele não é de graça, no sentido de que não exige esforço. Ele precisa ser comprado. E o mercado, o único lugar onde se pode comprar, é o que ele chama de um lugar secreto, aquele tempo de intimidade, de busca pessoal com Deus. Ok, vamos desvendar isso então. A base de tudo é a famosa parábola das 10 virgens. A história é bem simples, né? 10 virgens saem ao encontro do noivo, 5 são chamadas de prudentes e 5 de insensatas. À primeira vista, elas parecem iguais. Todas têm suas lâmpadas, todas estão esperando pelo mesmo evento. Mas a diferença, que parece um detalhe no começo, acaba sendo tudo. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas só com o óleo que já estava ali dentro, sabe? O suficiente para o momento. Já as prudentes, elas pensaram a longo prazo. Além das lâmpadas, levaram vasilhas com uma reserva de óleo. Elas se prepararam para a possibilidade de uma demora. E a demora vem com tudo. O texto diz que o noivo tardou e todas, sem exceção, todas adormeceram. A espera é longa, é cansativa, e então no meio da noite vem o grito. O noivo vem aí. É o momento que todas esperavam. Elas acordam, arrumam as lâmpadas, mas aí vem o problema. As lâmpadas das insensatas estão quase se apagando. O combustível está no fim. O pânico começa a bater. É a hora da verdade. Elas olham para as prudentes e pedem, dá pra gente um pouco do seu óleo? E a resposta das prudentes é um choque. Elas se recusam. Elas dizem, não, porque pode ser que não tenha o suficiente para nós e para vocês, é melhor vocês irem comprar. E é nessa corrida de última hora, enquanto elas estão fora, que o noivo chega. As prudentes entram para a festa e a porta se fecha. Fim da oportunidade. É um final bem duro, quase cruel. E a primeira pergunta que fica é: quem são essas virgens? O autor destaca que todas são virgens, o que na interpretação dele significa que a gente está falando de pessoas de fé, todas do mesmo grupo. Não é uma história sobre crentes e não crentes. Precisamente. E o texto vai até um passo além. Ele cita uma sugestão de outro autor, o Mike Bickle, de que elas poderiam representar, olha só, até líderes de igreja. E se a gente segue essa linha, o óleo ganha uma camada a mais de significado. Não é só a presença de Deus de forma genérica. Pensa assim, o óleo em geral é como ter uma conexão com a internet. A unção ministerial, que seria o foco aqui, é tipo ter uma assinatura premium de um software específico. Permite fazer coisas que outros não podem. E o argumento do autor é que essa capacidade é comprada com tempo e dedicação. Não é só ligar o roteador. Nossa, e essa mentalidade do se virar, sabe? De ter só o óleo que já vem na lâmpada, isso é assustadoramente familiar. É a cultura do bom o suficiente aplicada à vida espiritual. O autor descreve que as virgens insensatas investiram no lugar secreto o mínimo necessário para suas responsabilidades. O pensamento era: eu preciso de combustível para a reunião de hoje e para a pregação de domingo. A lógica delas estava presa no presente imediato. Exatamente. A presunção fatal delas, segundo Sorge, era que o noivo chegaria logo. Elas não contavam com a espera longa e cansativa. E é aqui que o autor faz uma distinção que muda tudo. As prudentes não iam ao lugar secreto primariamente para abastecer o ministério. O objetivo delas era outro. Elas estavam lá para comprar óleo para si mesmas. O relacionamento com Deus era o fim, não o meio. O ministério era a consequência, sabe? O transbordar desse relacionamento e não o objetivo final do abastecimento. Isso me lembra muito a preparação para uma maratona, né? Ninguém treina só o suficiente para chegar na linha de partida, né? A pessoa treina para os quilômetros extras,
para subida inesperada, para cãibra no quilômetro 35. Parece que o autor está aplicando essa mesma lógica aqui. As insensatas treinaram para a largada e as prudentes para a corrida inteira, não importava o quão longo ela fosse. É a analogia perfeita. E isso nos leva à questão do preço do óleo. O Sorgen argumenta que o preço para o óleo do ministério do dia a dia, o suficiente para se virar, não é tão alto. Alguma preparação, uma oração rápida. Mas o preço para encher as vasilhas extras, para cultivar essa intimidade profunda com Jesus, esse preço é altíssimo. Exige um sacrifício real de tempo, de energia, de foco. E como isso se parece na prática? O autor descreve uma dinâmica de abastecimento bem interessante. Ele diz que os insensatos entram no lugar secreto, pegam o seu litro de combustível para o dia e são imediatamente sugados pelas urgências da vida. O telefone toca, o e-mail chega. Sim, a vida chama. Exato. Já as prudentes, elas permanecem. Elas esperam até que seus corações estejam verdadeiramente aquecidos, energizados pelo relacionamento com Jesus. Não é uma transação rápida, é uma imersão. É a diferença entre passar no posto de gasolina e deixar o carro na oficina para uma revisão completa. Um é rápido e funcional, o outro é profundo e restaurador. Ok, mas a parte que ainda não fecha para mim é a recusa em compartilhar o óleo. Na superfície parece egoísmo puro. Não vou te dar, vai comprar o seu. O que o autor diz sobre isso? Essa é a virada de chave do argumento dele. A recusa não é sobre mesquinhez, é sobre uma verdade que não dá para transferir. O autor está dizendo que, numa crise espiritual, não dá para simplesmente pegar emprestada a fé ou a experiência de outra pessoa como quem pede uma xícara de açúcar. O pedido, dê-nos um pouco do seu óleo, é na verdade um pedido de me empreste um pouco da sua história com Deus, me empreste sua autoridade, sua resiliência. E a resposta é, isso não se empresta. Exato. É algo que deve ser adquirido pessoalmente. É o resultado de horas no lugar secreto, de crises superadas, de uma história construída. Não tem atalho. Não dá para viver da unção ou da experiência de outra pessoa para sempre. A lição, segundo Sorge, é brutalmente individual. A responsabilidade pela sua vasilha de óleo é sua e de mais ninguém. Então isso me leva a questionar a demora do noivo. Se a demora é parte do plano, parece um plano um pouco cruel, não? É para nos fazer sofrer ou tem um propósito construtivo que talvez eu não esteja vendo? Isso levanta uma questão importante. E a resposta do autor é que o propósito é totalmente construtivo. A demora funciona como um divisor de águas, um teste de estresse. É o fogo que revela de que material cada um é feito. É o que separa quem tem um relacionamento real, provado pelo tempo, de quem só estava mantendo as aparências operando no mínimo. O autor até cita aquela passagem de Provérbios sobre a esperança que se retarda e adoece o coração. Essa ideia de coração doente é muito forte. Ele está falando de um esgotamento espiritual, quase um burnout de fé. É uma experiência bem humana, não é? A sensação de que a pessoa esperou, se preparou e nada aconteceu. Sim, ele toca nesse ponto sensível. A longa espera pode ser devastadora. Mas e aqui está a promessa no texto. O Sorge afirma que aqueles que perseveram em amor, através desse período de coração doente, eles são forjados em algo novo. Eles saem do outro lado não apenas com as lâmpadas acesas, mas revestidos com uma autoridade espiritual única. A intimidade pessoal, testada pelo tempo e pela decepção, se traduz em poder público. Eles se tornam, nas palavras dele, poderosos libertadores, porque eles mesmos venceram uma longa noite escura. Uau! Então a espera não é uma falha no plano, mas uma parte essencial dele. É o que qualifica. A chamada ação do autor, então, que ecoa pelo capítulo todo, é simplesmente compre óleo. É um chamado para mergulhar no lugar secreto até que o coração transborde. E depois, mais importante ainda, fazer da manutenção desse reservatório a prioridade número 1 do dia. É a disciplina da constância. Não é sobre um único retiro espiritual, mas sobre um estilo de vida de reabastecimento contínuo. Então, para sintetizar a grande ideia
desta análise, o que o Bob Sorge está fazendo é posicionar o lugar secreto não só como um espaço de devoção, mas como mercado. É o único lugar onde se compra o óleo, essa reserva de resiliência e presença espiritual, que se torna o recurso mais valioso durante os inevitáveis períodos de espera, de prova e de escuridão. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a mensagem vai muito além da parábola ou de um evento futuro. A necessidade desse reservatório no espírito, como ele diz, não é só para uma noite escura no fim dos tempos. É para qualquer hora da provação que pode surgir na vida de qualquer um, a qualquer momento. Uma doença inesperada, uma crise financeira, uma perda. A mensagem central é sobre o cultivo espiritual proativo, não reativo. É sobre construir poços muito antes de sentir sede. Perfeito. E isso nos deixa com um pensamento para reflexão. O autor descreve a mentalidade das virgens insensatas como a de se virar na vida espiritual. Isso nos convida a uma autoanálise honesta, em que outras áreas da vida, além da espiritual, a gente talvez esteja operando com essa mesma mentalidade, com combustível suficiente só para o hoje, sem construir uma reserva para uma demora inesperada. Seja nas finanças, vivendo de salário em salário, nos relacionamentos, fazendo o mínimo para não desmoronarem, ou na nossa saúde mental, ignorando sinais de esgotamento. Onde mais na nossa vida a gente está presumindo que a estrada vai ser sempre curta e bem iluminada?